Seja muito bem-vindo, meu querido aluno! Hoje nós vamos bater um papo sobre poderes administrativos e analisaremos as suas espécies. Mais especificamente, pontualmente falando, analisaremos poder hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar ou normativo. Quais são as principais características, os principais pontos relevantes que estão no nosso edital e que a gente precisa levar para a nossa prova? Então, sem mais delongas, a gente já vai começar a análise do chamado poder hierárquico. Hierárquico. Ah, professor, falou em poder hierárquico, eu lembro de hierarquia. Exatamente essa a ideia. O nome ajuda, né? Às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Poder hierárquico pressupõe uma relação de hierarquia. E aí eu te pergunto, quando a gente fala em relação hierárquica, obrigatoriamente precisamos pensar em uma mesma pessoa jurídica. Como assim? Quando a gente estuda administração direta e indireta, a gente estuda a forma de organização da administração pública, correto? E aí a gente estuda os chamados entes políticos e as entidades administrativas. A relação que existe entre a administração direta e indireta é uma relação de vinculação. Esquece o exercício do poder hierárquico. Não há hierarquia, não há subordinação entre a administração direta e indireta. Isso implica dizer que o poder hierárquico ele vai ser desempenhado, vai ser aplicado sempre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Não faz sentido? Faz, professor. Então, se fizer sentido, a gente anota, ok? Vamos colocar aqui, ó. Poder hierárquico, ele é exercido dentro de uma mesma pessoa jurídica, ok? Pessoa jurídica. Bacana? Essa é a ideia aí do poder hierárquico. Muito importante que você tenha essa visão, legal? Então, quando a gente fala de poder hierárquico, a gente pensa quem? Em uma entidade administrativa ou em um ente político e todos os seus órgãos, joia? Porque é justamente aí dentro da mesma PJ que se estabelece a relação e o exercício do poder hierárquico. Tranquilos? Beleza? Esse é o primeiro bizu. Pô, show de bola, professor. Poder hierárquico. Traduzindo para o português, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Joia? Se vocês se recordarem da classificação dos órgãos, né, quanto à estrutura hierárquica, da posição hierárquica, melhor dizendo, nós temos lá os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, necessariamente nessa ordem, nesse grau de relevância hierárquica. Ok? A gente consegue enxergar o quê? Que quem está no topo da pirâmide, os órgãos independentes e os autônomos, eles desempenham relação de hierarquia em relação aos órgãos superiores e principalmente aos subalternos, né? O subalterno é quase que um estagiário da área do direito, né? O bicho está lá na base da pirâmide. Joia? Então a ideia do poder hierárquico pressupõe essa relação dentro da mesma pessoa jurídica. Legal, professor. O que mais que a gente precisa lembrar em relação ao poder hierárquico? São expressõezinhas chaves que aparecem em relação ao exercício do poder hierárquico. Tá aqui, ó. É o chamado poder de comando. Poder de comando. Outra expressãozinha que aparece, poder de fiscalização. Fiscalização. Nem tudo são flores, meus queridos. Quem almeja ingressar na carreira pública aí, provavelmente vai sofrer o quê?
relação de hierarquia. Você vai começar pela base, depois você vai galgando a ascensão aí dentro da pirâmide hierárquica, tá? Ah, eu quero ser chefe, eu vou mandar na porra toda, eu vou exercer poder de comando, vou mandar dentro da repartição pública. Tudo bem, show de bola. Se você é chefe dentro de uma repartição, beleza, isso é uma atribuição em relação ao grau de hierarquia que você ocupa. Só que na mesma medida você vai ter o quê? Poder de fiscalização. Leia-se, o poder dever de fiscalizar tudo aquilo que está sendo desenvolvido e desempenhado pelos seus subordinados. Então é sempre aquela relação de ônus e bônus da administração pública. Eu confiro algumas benesses, mas eu também obrigo a que ela se sujeite a algumas regras especiais. Legal? Beleza? Então a ideia de poder de comando e de poder de fiscalização pode ser entendida como capacidade de comando, poder de dar ordens. Legal? Se liga, né? Pode aparecer a expressão poder de comando, poder de dar ordens. Bacana, pode ser entendido aí como sinônimo. Desde que não sejam ordens manifestamente ilegais, aí sim o subordinado ele deve se sujeitar ao comando que vem do seu superior. Beleza? Ah, professor, eu estou almejando determinada carreira, eu vou ter chefe. Vai ter chefe, vai ter que se sujeitar ao poder de comando, desde que não seja manifestamente ilegal. Perfeito? Tem mais bizu? Tem. Em relação ao poder hierárquico, fica ligado, tá? Porque aparece sempre duas expressõezinhas. É a chamada avocação e também a chamada delegação. Delegação. Ok? Então, dando continuidade aqui, ó, poder de comando, poder de fiscalização, capacidade de avocação e de delegação. Palavrinhas mágicas quando a gente fala do poder hierárquico. O que significam? A ideia de avocação é que o superior hierárquico chame para si as atribuições do seu subordinado. O camarada olha para o aspirante, olha para o estagiário, ok? Que acabou de ingressar no estágio probatório, né? Estagiário entre aspas, carinhosamente chamado de estagiário, que passou em concurso público, ok? E aí o chefe vai olhar para falar, ó, o cara vai fazer besteira, deixa que eu faço. Então, o superior hierárquico chama as atribuições do subordinado para si e pratica o ato, ok? Isso é exercício do poder hierárquico. Lembra da ideia? Poder de comando. Show de bola? Então, a ideia de avocação, o sujeito que está lá no topo ou em um grau superior, hierarquicamente falando, ele chama para si as atribuições do seu subordinado. Cuidado! Avocação, assim como delegação, não significa transferência de competência. Ah, o meu chefe chamou para si as atribuições, agora eu nunca mais preciso fazer? Negativo. A titularidade, o sujeito competente para a prática de determinada atividade, ele não pode transferir a sua responsabilidade. Não é essa a ideia de avocação. Ele transfere apenas a execução das atividades. Legal? Significa dizer que o subordinado continua o quê? Sendo sujeito competente para a prática do ato. Fechou? Da mesma forma que eu tenho avocação, eu tenho delegação, ok? E a delegação caminha inverso. Ao invés do chefe chamar para si, ele vai jogar a bomba no colo do subordinado. Então, a delegação, ela acontece no superior hierárquico quando repassa as atribuições para o seu subordinado, ok? Muito cuidado, porque na delegação pode haver relação de superioridade hierárquica, que é o mais comum, o chefe repassa as atribuições para o subordinado, só que a relação de delegação ela também pode se dar em mesmo nível hierárquico, ok? Pô, então eu tenho as mesmas atribuições que o meu coleguinha de repartição, vou passar para ele, né? Vou passar a bomba para ele. Posso fazer isso? Posso. A delegação também ela é exercida dentro do mesmo nível hierárquico.
desde que haja aceitação por parte do coleguinha. Perfeito? Então, delegação pode haver de cima para baixo, repasse de competência ou no mesmo nível hierárquico. Joia? Ambas as hipóteses, ok, despencam em prova quando a gente trabalha a ideia de poder hierárquico. Bacana? Então fica a dica. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho aqui, ó, vamos puxar um OBS em relação à delegação, tá? Muito importante. Se liga, vamos colocar de vermelho para ficar bonitinho. Poxa, professor, a vocação e delegação, então pode. Pode. Aplicação do poder hierárquico. Sim, inclusive tem previsão legal, tá? Os artigos 11 ao artigo 15 da Lei de Processo Administrativo Disciplinar 9784, a gente tem esses dois institutos, tá? Só que a observação que eu faço é a seguinte, e que está lá no artigo 13. Segura aí, ó, o OBS em relação à delegação, ok? Vamos puxar um OBS aí, porque existem 3 hipóteses em que não pode haver delegação. Quais são elas, professor? Se são exceções, caem em prova? Sim. Primeira hipótese de exceção, a prática dos chamados atos normativos. Normativos, ok? Segunda hipótese em que não pode haver delegação quando se tratar de competência exclusiva. Competência exclusiva, ok? Exclusiva. E a gente tem aí uma terceira hipótese, que é a decisão de recurso administrativo. Joia? São essas 3 hipóteses em que eu não posso delegar. Perfeito? Elas estão estampadas lá no artigo 13 da Lei 9784 de 1999. Legal? Vale a pena ficar de olho, porque a regra é capacidade de delegação, porque decorre do exercício do poder hierárquico, ok? Então, nessas 3 hipóteses, eu não posso delegar. É isso aqui que cai em prova. Fechou? Pô, beleza, professor. E além do poder hierárquico, tem mais coisa aí pra gente ver? Tem. Tem o chamado poder disciplinar. Olha só. Poder disciplinar. Disciplinar. E aqui da mesma forma, tá? A banca não tem, né? Qualquer que seja a banca, ela não tem muito para onde correr. Ela tem que ser, né, trazer o questionamento para o candidato de forma objetiva, né? O bizu de fazer prova de questões de prova, de concurso, é difícil, né? Porque o cara não pode abrir margem para interpretação. Então, quando a gente fala em qualquer espécie de poder, nesse caso, poder disciplinar, a gente tem algumas expressõezinhas chaves, legal? Quais são elas em relação ao poder disciplinar, professor? Primeira está aqui, ó. Quando pintou a ideia de poder disciplinar, a gente tem que pensar o quê? Em infração funcional, ok? Infração funcional. Quem pratica infração funcional, professor? Um agente público. Legal? Se a infração é funcional, significa que ela decorreu do desempenho, do exercício das suas funções, das suas atribuições, das suas atividades. Joia? Então, o agente que pratica, que comete infração funcional, que faz caca dentro da administração pública, ele vai sofrer o quê? A incidência do poder disciplinar, ok? Que pode ser traduzida na capacidade de aplicação de sanção diante do cometimento de uma infração funcional. Ah, beleza, professor, então posso dar pito, posso, né, aplicar multa, posso aplicar suspensão, posso fazer um monte de coisa. Desde que houver previsão legal, pode. Perfeito? Só que além do cometimento da infração funcional, a gente precisa também enxergar, para que seja possível a aplicação do poder disciplinar, o que a gente chama, ok, de vínculo, em acento, jurídico especial, ok? Especial. Entre quem, professor?
Onde que eu devo conseguir enxergar esse vínculo jurídico especial? Entre a administração pública e o agente público, ok? Ou quem represente a administração. Como assim? Não é só agente público que pode sofrer a incidência do poder disciplinar? Negativo. Quer só um exemplo? Concessionárias prestadoras de serviço. Elas prestam serviços públicos em nome da administração. Joia? Conseguem enxergar vínculo jurídico entre a administração e essa entidade de natureza privada? Sim, professor. Então posso o quê? Aplicar poder disciplinar. Legal? Por que eu estou destacando isso? E aí eu vou abrir o OBS em vermelho para ficar bem claro na cabeça de você, na sua cabeça. A ideia é o seguinte, o examinador vai tentar confundi-lo. Quando ocorre a aplicação de uma sanção da administração pública em relação ao particular, professor, isso é exercício do poder disciplinar? Negativo, ok? Então se liga, quando eu tiver aplicação de sanção, de penalidade, de limitação de direitos, ok? Então vou colocar aqui, ó, sanção em relação aos particulares, ok? Em relação aos particulares. É exercício do poder disciplinar? Não, porque eu não consigo demonstrar, visualizar o vínculo jurídico especial. Então a sanção em relação aos particulares decorre de qual poder, professor? Decorre do poder de polícia, ok? Poder de polícia, que é uma das espécies de poderes administrativos. Batata que a banca vai cobrar isso, vai induzir você a erro. Ela vai falar, houve limitação a interesses, a bens, a direitos do particular. Isso é exercício do poder disciplinar. Você pode disciplinar alguém que não tem vínculo com você? Negativo. Mais ou menos a história, né, a ideia do filho. Eu disciplino os meus, né? Meu irmão disciplina dele, enfim, cada um no seu quadrado. Tá ok? Legal? Beleza, professor. Então, cometida infração funcional, demonstrado vínculo jurídico especial, aí se dá o exercício do poder disciplinar. Exatamente. Outro ponto, e aí a gente tem que tomar cuidado ainda em relação ao poder disciplinar, se dá em relação à forma com que ele é exercido, ok? Via de regra, ele é aplicado, ele é desempenhado de forma discricionária. Discricionariedade, ok? Pô, tô careca de escutar discricionariedade, margem de escolha, tá? Cuidado, a regra é que o exercício do poder disciplinar se dê de forma discricionária, pautada na discricionariedade, principalmente em relação à escolha, à definição da sanção que será aplicada àquele agente, àquela estrutura que tenha vínculo com a administração, ok? Então se liga, quando a gente fala discricionariedade, nós estamos tratando do quê? Da escolha, ok? Escolha da sanção ou do grau de penalidade da sanção a ser aplicada, ok? A ser aplicada. Por que eu estou escrevendo isso? Porque, em verdade, nós conseguimos fatiar o exercício do poder disciplinar em 3 etapas, né? Primeira etapa, na apuração da infração cometida. Uma vez constatada, aí a gente fala na discricionariedade, na escolha da sanção. Desculpe. E a terceira etapa é na aplicação, a efetivação da sanção escolhida. Beleza? Primeira e terceira etapa são vinculadas. Apenas a etapa do meio, a segunda, que a escolha da sanção é discricionária. Mesmo assim, se cair na prova, poder disciplinar
ele é exercido de forma discricionária. Show de bola? Tranquilos? Última característica para a gente anotar aí. Esse poder decorre diretamente de qual dos poderes? Do poder hierárquico. Hierárquico. Importante, hierárquico. Importante também essa informação, tá, meus caros? Opa. Só não cai, professor. A ideia aqui é o quê? Que ele decorra diretamente do poder hierárquico. Se a gente está falando em aplicação de sanção, joia, diante do cometimento de infração funcional, eu tenho que ver o quê? Uma estrutura dentro da administração pública em que existe uma relação de hierarquia. Então, aquela ideia, mais uma vez, quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Show de bola? Então, a ideia aqui é que ele decorra diretamente do poder hierárquico. Diferentemente, por exemplo, do poder de polícia. Se eu não tenho vínculo jurídico especial, se é a administração pública atuando em relação ao particular, não há que se falar em relação de hierarquia. Fechado? Tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. A ideia, tá? Principal, né? As ideias principais do poder hierárquico e do poder disciplinar estão todas bonitinhas aí estampadas agora no seu material, que eu tenho certeza que você está confeccionando junto comigo. Por fim, não menos importante, a gente vai tratar agora da ideia do poder normativo. Normativo. E eu vou colocar uma barra aqui e já colocar também poder regulamentar, ok? Regulamentar. E aí eu já vou me explicar. Tem gente que faz distinção, tem gente que trata tudo da mesma forma, mas vamos colocar aqui as principais características, ok? A ideia do poder normativo ela é mais abrangente que a ideia do poder regulamentar. Joia? Esse é o primeiro ponto. Então a gente poderia tratar poder normativo como gênero e poder regulamentar como espécie. Pô, tranquilo, professor. E qual que é a ideia do exercício do poder normativo? É a possibilidade conferida à administração pública, e quando eu falo possibilidade, leia-se também um dever, de expedir, ok? Expedir atos normativos. Normativos, que são aqueles que possuem caráter geral e abstrato. Ok? Então a ideia, a capacidade, o dever de expedição de atos normativos, como o próprio nome já diz, é o exercício do poder normativo. Legal? Atos de natureza geral e abstrata. Pô, beleza, professor, e quando que se dá o exercício do poder regulamentar? Quando a expedição desses atos normativos é feito por um camarada específico, tá? E eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Quando o ato normativo ele é praticado pelo chefe do executivo, até rimou, né? Ó, vou colocar aqui chefe do executivo, do poder executivo, ok? Executivo. No âmbito federal, presidente, estadual, governador, municipal, prefeito. Ele ganha o nome o quê? De poder regulamentar. Legal? Então, quando o ato normativo é expedido, é praticado pelo chefe do poder executivo, dá-se o nome o quê? Do exercício do poder regulamentar. É por isso que a nossa própria Constituição traz lá, né, no seu artigo 84, inciso 4, os chamados, e aí ele ganha um nomezinho, esse ato normativo, são os chamados decretos. Decretos regulamentares. Regulamentares. Ok? Artigo 84, inciso 4 da Constituição. Olha que legal. Então, apareceu a expressão decreto regulamentar, são aqueles atos expedidos pelo chefe do executivo, que materializam o exercício do poder regulamentar. Fechou?
Legal? Não. Por quê? Porque isso é a regra. E se tem regra, tem exceção. Pô, professor, tem exceção? Decreto regulamentar é a regra. E a gente tem exceção. Tem. Vamos colocar ela aqui em vermelho também, ó, o OBS, ok? Vou colocar aqui embaixo, ó, OBS. São chamados decretos autônomos. Que também tem previsão constitucional. Também está lá no artigo 84, só que no inciso 6. Professor, como que eu vou distinguir um do outro? A gente já sabe o que significa um decreto regulamentar, ok? Ele é ato normativo praticado pelo chefe do executivo e tem por função dar fiel cumprimento e execução às leis. Se dentro da administração vigora o princípio da legalidade em sentido estrito, para que o chefe do executivo ele pratique um ato, ele precisa do quê? De ter amparo na lei. Então, para que serve um decreto regulamentar? Para dar fiel execução e cumprimento às leis. E essa é a regra, beleza? Então, dentro da hierarquia das normas, né, a gente tem a Constituição, as leis, lato sensu, e os atos administrativos embaixo. Tá aqui, ó, decreto regulamentar. Show de bola? Legal? Por isso que ele também é chamado de ato primário, ato normativo primário, ato normativo originário. Desculpe, ato normativo secundário, tá? Secundário. Por quê? Porque ele depende de lei, que é primário. Joia? Se ele precisa de lei para que ele seja expedido, ato normativo secundário. Essa é a regra. E aí a gente tem exceção, e aí o nome ajuda também, são chamados decretos autônomos. Eles são autônomos por quê? Porque independem de lei prévia. Nossa, professor, mas isso não é afronta ao princípio da legalidade? Negativo. Inclusive tem previsão constitucional. Embora sofram severas críticas da doutrina administrativista, fato é que se trata de exceção. As hipóteses em que é possível expedição de decretos autônomos é bastante restrita, ok? Mas é só a gente lembrar que decreto autônomo é exceção, porque ele independe de lei. Por isso que ele é chamado de decreto autônomo. Perfeito? Show de bola? Então, olha só, para gravar poder normativo, capacidade e dever de expedir atos normativos, aqueles de caráter geral e abstrato, legal? E quando ele é praticado pelo chefe do executivo, aí ele ganha o nome do quê? De poder regulamentar. Joia? Como que se dá o exercício do poder regulamentar? Via de regra, através dos decretos regulamentares, artigo 84, inciso 4, e aí a gente tem as exceções, né? Os chamados decretos autônomos, também estampados lá no artigo 84, só que agora no inciso 6. Fechou? Beleza? Então tá aí, poderes administrativos para você. Espero que tenha curtido e até a próxima.